por isso que nós estamos aqui nesta oportunidade, apregoando a palavra do Senhor e dizendo para você que ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para este calvário que tu estás passando, ainda há esperança para ti nesta noite, mas a esperança, ela só há em Jesus Cristo de Nazaré. Se você abrir o teu coração e dar lugar para a palavra de Deus nascer e fazer morada dentro do teu coração. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, falando que ainda há solução para o teu problema, falando que ainda há solução para a tua vida, porque talvez você tenha batido em várias portas, em inúmeras portas, e não tenha obtido resposta, não tenha obtido socorro para a tua vida. Mas eu te convido nesta noite, se tu bater na porta da esperança, que chama Jesus Cristo de Nazaré, tu vai encontrar socorro e refrigério para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Engrandecido seja o nome de Jesus nesta noite, que é digno de honra, é digno de glória, é digno de exaltação. Louvado seja o seu santo nome. Eu te convido nesta noite a você abrir o teu coração nesta noite, porque Jesus quer fazer morada dentro da tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer fazer na tua vida, louvado seja Deus, uma nova pessoa, uma nova criatura, louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes tu tem batido em portas pedindo socorro para a tua vida, talvez pedindo refrigério para a tua alma, ou até mesmo uma mudança de vida na tua vida, e tu não tem obtido resposta. Talvez tu tenha andado em casa de candomblé, talvez tu tenha buscado algo para tua vida, é uma mesa de bar. Porque as pessoas hoje em dia, para acabar os problemas da vida deles, eles começam a afogar as suas lágrimas em um copo de bebida alcoólica, em um cigarro de maconha, na cocaína, na heroína. Vão buscar refrigério para a sua vida, mas eu quero falar para você nesta noite que não há refrigério na cocaína, não há refrigério no copo de bebida alcoólica, não há refrigério no cigarro de maconha, não há refrigério no crack, não há refrigério nos braços de uma prostituta. O refrigério tu vai encontrar é nos braços de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Não há refrigério
quero para ninguém nessa tela ser os braços de Jesus. Tu pode estar sendo enganado. Tu está se enganando a si próprio. Mas eu te convido nesta noite, se tu abrires a porta do teu coração e deixar Jesus fazer morada dentro dele, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o teu viver. Ele vai mudar a tua vida. Basta você abrir o seu coração para Jesus Cristo de Nazaré. Basta você ouvir a palavra. A Bíblia Sagrada fala que o crer vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 20 do o capítulo 4 do versículo 20 de João diz assim: a mulher samaritana falando para Jesus, ela disse assim para Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis: em que Jerusalém? Em que em Jerusalém? É o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para ser os seus adoradores. E Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Jesus tem um encontro com uma mulher conhecido na Bíblia Sagrada como mulher samaritana. Mas você pode estar se perguntando: mas pregador, por que mulher samaritana? Porque ela era de Samaria. E a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo de Nazaré, ele vinha seguindo viagem, e ele encontra esta mulher. O texto fala que quando Jesus vinha viajando com seus discípulos, era necessário passar pela província de Samaria. E ele encontra uma mulher que tirava água do poço. E esse poço era conhecido na época como Poço de Jacó. Por que Poço de Jacó?
Porque a história fala que Jacó havia cavado um poço naquela região de Samaria, onde ele tirava água para beber, para dar para os seus animais e para a sua família beber naquele poço. E a Bíblia fala que aquela mulher se encontrava à beira daquele poço. E Jesus, passando na cidade de Samaria, ele tem um encontro com aquela mulher. Ele olha para aquela mulher e pergunta para ela, e pede água para aquela mulher, e fala para ela: mulher, dai-me de beber. Porque Jesus havia de uma viagem muito cansativa, e ele estava cansado da viagem, e ele se encontra com aquela mulher. Mas aquela mulher não sabia que aquele homem que pedia água para ela e dizia: dai-me de beber, que era Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele pede para ela: dai-me de beber, ela olha para ele e fala: como podes tu ser judeu? É uma mulher samaritana e tu pedes para mim: dai-me de beber. Não conheces tu a história que os samaritanos não podem se comunicar com os judeus, porque havia uma briga, um desentendimento entre judeus e samaritanos. Por que pregador esta briga, se samaritanos e judeus eram um povo só? A Bíblia fala que Samaria era uma cidade que recebia moradores de vários lugares do mundo, costumes diferentes, línguas diferentes. E para os judeus daquela época, para ser considerado judeu, tinha que viver no meio da linhagem do seu povo. E o povo de Samaria vivia no convívio de várias pessoas, de várias nações do mundo todo. Mas quando Jesus chega, olha para aquela mulher, porque Jesus conhecia o íntimo do coração daquela mulher. Jesus conhecia a intimidade daquela mulher. Jesus conhecia a história daquela mulher. Jesus também conhecia e sabia que ela era menosprezada pela sociedade, pelo fato de ela ter já 5 maridos naquela época.
Naquela época a mulher não poderia trocar de marido, louvado seja Deus. A lei não permitia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela pede água para o Senhor Jesus, e Jesus fala para ela: dá-me de beber. E ela responde para Jesus: como sendo tu judeu, pedes-me dar-me de beber? Eu sou uma mulher samaritana. E os judeus não se dão com os samaritanos, não sabes disso? E Jesus responde àquela mulher: se tu conhecesse, soubesse quem que te pede água. Se tu soubesse quem que te pede água, mulher, tu me pediria e dizia: Senhor, dai-me de beber da tua água. Te daria da minha água, e tu ias beber dela, mulher. E quando tu bebesse da água que te desse, rio de água viva jorraria dentro de ti para a vida eterna. Jesus não estava falando da água daquele poço. Jesus está se referindo a Ele mesmo, porque Ele era a própria água. Jesus era a própria água, louvado seja Deus. É porque Jesus é algo que tu precisa beber para saciar a tua sede. Porque essa água que tu bebe todos os dias na tua casa, tu bebe agora, daqui 2 horas tu está com sede de novo. Mas a água que tu beber, dada por Jesus Cristo de Nazaré, nunca mais tu vai ter sede. Porque dentro de ti vai jorrar uma cachoeira de água viva para a vida eterna. Nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré te convida para beber desta água. Nesta noite, Jesus Cristo te convida para te beber desta água. Louvado seja Deus. Porque no dia que tu provares desta água, o pecado de prostituição vai embora da tua vida. A vontade de fumar um cigarro de maconha vai embora da tua vida. A
vontade de botar um copo de bebida alcoólica na tua boca vai passar, porque dentro de ti nasce água viva chamado Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus olhando para aquela mulher, ele fala assim para ela: o que beber desta água que tu estás tirando, tornará a ter sede. Mas se eu der da água que eu estou falando para ti, e ele beber, nunca mais ele vai ter sede. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido nesta noite a tu beber desta água. Eu te convido nesta noite a tu beber dessa fonte inesgotável. Quando Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: dá-me de beber. E Jesus olha para ela e ia tirando água do poço. Jesus fala para aquela mulher, fala assim: olha, mulher,
Essa água que tu estás tirando, quem beber dela terá sede, mas da água que eu der, dentro dela vai jorrar um rio de água viva para a vida eterna. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele era a própria água, que aquele poço que Jacó havia cavado, e que Jacó era simplesmente uma pessoa como eu, você, que viveu naquela época, servindo ao mesmo Deus que nós servimos nesta noite. E eu te convido nesta noite, você que está ouvindo a voz deste aparelho, para você abrir o teu coração para a palavra, porque Jesus quer fazer morada dentro do teu coração, salvar a tua vida, a tua família, e te ensinar a conduzir a tua vida em santidade, para que naquele dia do arrebatamento da sua igreja, você fazer morada com Ele lá no céu de glória. Porque nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. E nós estamos dizendo que Jesus vai voltar, e Ele não tardará. E Ele tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos, porque tudo foi feito por Ele, tudo é controlado por Ele, e tudo que existe hoje foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada existiria hoje. Jesus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Jesus tem uma palavra de arrependimento para ti nesta noite.